Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 320. Rivalidade entre as sociedades, capítulo 29. Nós vamos dar sequência na questão 349. Então, nós no último vídeo, nós chegamos até aqui. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade. Então, as instituições espíritas as casas espíritas, os grupos espíritas, enfim, seja ele, não importa o grupo, não importa ele a associação, ou melhor, a sociedade, associação também. A base é o amor e a caridade. Nesta questão, uma vez tendo que provar alguma coisa que apresente, então, amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam? Provém-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmas? Esses o critério infalível. Para se distinguirem as que estejam no melhor caminho, alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam, por vezes, impor sistemas singulares e impraticáveis, à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. Então, olha só para você ver uma coisa. Certos espíritos que dominam certas casas, então, eles mais presunçosos do que lógicos, eles tentam por vezes impor sistemas singulares e também impraticáveis. É aquilo que o grupo não consegue praticar, até porque
por falta de conhecimento da matéria, por não estudarem. Então é óbvio que são matérias impraticáveis. O mais interessante também é que eles usam tudo isso à sombra de nomes veneráveis, com que se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas, enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. É óbvio que esses espíritos, mais cedo ou mais tarde, eles são desmascarados. Mas enquanto isso não se dá, podem eles semear a dúvida e a incerteza entre todos os adeptos. Por que a dúvida e a incerteza entre os adeptos? Porque os adeptos, eles só, ou melhor, os adeptos que permitem que a dúvida e a incerteza instale em seu coração, em sua mente, porque ele ainda não se vê pronto e nem se sente pronto como um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, se você lhe interroga, você abjura o Cristo? Mate-me quantas vezes você quiser, mas eu não abjuro, eu tenho certeza. Vó está presente, então a presença de vó e de outros amigos se dá através da mudança de tonalidades do ambiente e também da roupa. Então, o verdadeiro cristão, ele não carrega dúvida. Espírito nenhum o mistifica. Espírito nenhum o engana. Espírito nenhum consegue colocá-lo contra a sociedade, contra os amigos. Ele não se abala, por mais que se encontre no corpo físico. Mas ele não abjura. Então aquele, como nós estávamos dizendo, aquele que abjura, aquele que permite a ofensa, o melindre, ele ainda não está pronto.
como eu posso dizer, ele é um pão, ou melhor, é uma massa de pão que ainda está sendo sovada para uma hora o confeiteiro, colocando ele ali para descansar aquela massa, percebendo que está pronto, coloca no forno e daí uns 40 minutos ele sai na condição de um pão assado. Mas enquanto a massa não encontra-se pronta, não tem pão na padaria. Então, daí não raro uma causa de dissentimentos passageiros, enquanto esses espíritos não descobertos, desmascarado, eles vão causando dissentimentos. Esses dissentimentos vai causando contrariedade em um, contrariedade em outro, né? Vai causando desordem, desarmonia, dissentimentos passageiros. Além dos meios que temos indicado de as apreciar. Outro critério há que lhes dá a medida exata do valor. O número dos partidários que tais sistemas recrutam. Então, tem muitas casas que têm variados números de casas, têm números também variados de trabalhadores, né? Que são tidos aqui por Allan Kardec como partidários. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas, deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vêm abrir claros nas suas fileiras, né? Então ele vem abrir alguns clarões, algumas coisas assim. Isso que quer dizer? Tem grupos que não estudam, tem grupos que não são homogêneos, tem casas que não são receptivas. Você chega, você de certa forma é ignorado, não às vezes porque querem te ignorar, mas porque é o sistema dotado por certas associações. Então, por ser o sistema deles, então é natural te tratarem assim secamente. A razão diz que todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas, deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vê abrir clarões
nas suas fileiras. Tende, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir os seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza destes. Olha só para você ver. Allan Kardec, ele mais esmiuçado impossível, né? Então, todo espírito, como Kardec está dizendo aqui, tende, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhece a fraqueza destes. Então, se na casa espírita que você frequenta, os mentores espirituais ali, eles passam normas para que os encarnados ponham em prática. Eles criam novos métodos de trabalho. Eles modificam todo o sistema. Como, por exemplo, nós sabemos que toda instituição, toda sociedade, toda casa espírita, toda empresa, toda agremiação, tudo existe ata e também estatuto. E existe também filiação, né? Filial, filiação. Mas aí vem alguns espíritos e eles modificam o estatuto daquela casa. Eles modificam toda a programação de trabalho daquela casa. Isso não tem fundamento. É óbvio que esse comportamento é típico de espíritos das trevas, de espíritos obsessores, espíritos mistificadores, zombeteiros, que estão ali brincando com o grupo encarnado. Só que para que isso aconteça, os encarnados também têm que permitir, avessos aos estudos, avessos aos cursos e por aí em diante. Então, é feita uma reunião de desobsessão. Ali todos os membros da diretoria reunidos e aqueles espíritos que se dizem diretores espirituais daqueles trabalhos, eles são evocados, evocam-se eles. E o intermediador ali, é óbvio, faz ali uma sabatina de perguntas. Descobre-se de antemão se os espíritos realmente são charlatões, brincalhões, zombeteiros, se no primeiro instante eles recusam, né? Eles recusam discutir os seus próprios ensinos.
Que lá, vocês estão querendo discutir comigo, que já me encontro na pátria espiritual? Isso é falta de respeito. Onde já se viu isso? E equivoca-se quem pensa que esse espírito está certo. Nós temos sim que questionar os mentores espirituais das casas onde nós trabalhamos. Eles sim, por considerado mentores espirituais mais elevados do que nós, são detentores de maior paciência, aceitação, humildade que todos nós. Então nós somos irmãos deles em menores condições. Nós somos irmãos deles mais inferiores. Então eles, por serem espíritos verdadeiros, eles não medem esforços a nos orientar. Eles não medem esforços, os bons espíritos. Mas os espíritos charlatões mistificadores, quando interrogados, eles já, de certa forma, se desestruturam de uma tal forma e ainda eles tentam colocar todos os membros da associação, né? Da sociedade, aliás, eles tentam colocar todos os membros da sociedade contra aquele que os interrogam. Assim, desculpe, assim como em uma empresa, numa reunião de diretoria, se pode acontecer isso também, se vamos dizer assim, se uma pessoa que trabalha no escritório descobre que o vice-diretor está desviando verba da empresa, ninguém sabe, só aquele lá que descobriu. Então ele convoca uma reunião. Tem lá 10, 15, 20 pessoas na reunião e ele leva o conhecimento de todo mundo. E ele, por algum motivo, ele tem que provar. E por mais que ele prova, acontece sempre daquele que sempre desviou verba, colocar todos ali contra aquele que, como se diz, levantou aquele falso testemunho contra aquela pessoa. Ao ponto, se ele não tomar cuidado, ele pode ser mandado embora da empresa por justa causa. Então, é preciso ficar bastante atento com relação a milhões de questões. Abrace o Espiritismo. Abrace o Espiritismo. Estude o Espiritismo.
Se você não encontra uma casa espírita séria para você estudar, como já dissemos, estude na tua casa. Mas haja com seriedade. Porque a tua consciência está te dizendo se você está agindo corretamente ou não. Não pense que Deus, que Jesus, que Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes ficam nos vigiando. Não precisa. Esses seres não estão nem aí com a gente, no bom sentido. Sabe por quê? Porque tudo fica registrado em nossa consciência. Então nós vamos para o próximo vídeo. Vamos gravar mais um.